Naquele momento, quando o homem de uniforme laranja se abaixou ao lado do menino e pegou o lápis com as mãos calejadas, ninguém na sala de espera imaginava que aquele gesto simples, silencioso, quase invisível, seria o começo de algo que mudaria duas vidas para sempre. Mas antes de entender o que aconteceu depois, você precisa saber o que veio antes. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. O calor de Manaus naquela manhã de terça-feira era do tipo que gruda na pele e não larga. O posto de saúde do bairro Compensa estava cheio desde cedo, como sempre ficava no meio da semana. As cadeiras plásticas cor de areia estavam ocupadas em sua maioria por pessoas de rostos cansados, olhos que piscavam devagar, corpos curvados sobre o peso da espera. O ventilador de teto girava sem pressa, como se também estivesse esperando alguma coisa. Severino Bentes tinha 43 anos, pele escura curtida pelo sol das manhãs abertas e um uniforme cor de laranja que cheirava a suor e a rua. Ele havia chegado ao posto às 7h20, logo depois de terminar o primeiro trecho da coleta no bairro. Havia um nódulo no antebraço esquerdo que doía havia semanas. O chefe tinha liberado 1 hora para ele ir ao posto antes de retomar o trabalho. Ele se sentou numa cadeira próxima à parede, colocou o capacete no chão ao lado dos pés e ficou olhando para o nada com a paciência silenciosa de quem aprendeu que esperar faz parte da vida. A sala tinha uns 20 e poucos pacientes. Uma senhora de cabelos brancos rezando em voz baixíssima, dedos entrelaçados sobre o joelho. Um homem de meia idade com o braço enfaixado. Uma criança pequenininha dormindo no colo da avó. E numa fileira mais ao fundo, perto da janela de vidro embaçado, uma mulher jovem sentada com um menino ao lado. Severino notou o menino porque ele estava com uma apostila aberta sobre o colo. Coisa incomum num posto de saúde. O garoto devia ter uns 9 anos, cabelo cortado bem rente, roupa limpa, mas simples, uma mochila azul escura encostada na cadeira. Ele olhava para as páginas com aquela expressão que Severino conhecia bem, a expressão de quem está tentando entender algo que parece escrito numa outra língua. A mulher ao lado, que devia ser a mãe, tinha uns 30 e poucos anos, rosto fino, olhos escuros. Ela segurava um papel com os dados do atendimento e olhava de tempos em tempos para a apostila do filho com uma expressão que misturava pena e impotência. Às vezes, o menino virava a apostila para ela, mostrava alguma coisa com o dedo e ela apertava os lábios, sacudia levemente a cabeça, dizia alguma coisa baixo demais para Severino ouvir. Pelo movimento dos ombros dela, dava para entender que ela estava dizendo que não sabia. Severino desviou o olhar. Não era da conta dele. Ele olhou para a numeração no papel que segurava. 112. No painel eletrônico na parede, estava chamando 87. Tinha tempo. Muito tempo. O ventilador continuou girando. Uma criança do outro lado da sala começou a chorar e a mãe a sacudiu levemente no colo até ela parar. Alguém tosse, alguém folheia uma revista velha, e então Severino ouviu um som pequeno, quase nada. Não era choro, era coisa menor que choro. Era o som de uma criança tentando não chorar. Ele voltou os olhos para o menino. O garoto estava com o queixo baixo, os olhos piscando rápido, o lábio inferior tremendo um pouco. A mãe estava olhando para o painel eletrônico e não tinha percebido. O menino pressionou o punho fechado contra a boca por 1 segundo, respirou fundo pelo nariz, olhou de volta para a apostila. Severino ficou parado. Havia algo naquele momento que ele não conseguia ignorar, e ele mesmo não saberia explicar por quê. Talvez porque conhecesse bem aquela sensação de estar diante de algo que parece impossível e não ter ninguém para ajudar. Talvez porque em algum lugar fundo nele ainda vivesse o menino que ele havia sido. Ele se levantou, pegou o capacete do chão,
Caminhou até a fileira onde o garoto estava sentado e parou diante dele. A mãe ergueu os olhos imediatamente, com aquela cautela natural de quem protege o filho. Severino falou devagar, com voz calma, sem apressar nada. Disse que havia visto o menino estudando, que parecia estar com dificuldade, e que se ela não se importasse, ele poderia dar uma olhada para ver se conseguia ajudar. A mulher olhou para ele por um segundo, para o uniforme laranja, para o rosto honesto, para as mãos grandes e calejadas, depois olhou para o filho. O menino tinha erguido os olhos e estava olhando para Severino com uma expressão que misturava surpresa e esperança. Aquela esperança miúda que as crianças têm antes de aprenderem a esconder. A mãe disse que sim. Severino se sentou na cadeira vazia do outro lado do menino, colocou o capacete no chão, olhou para a apostila. Era uma atividade de matemática, problemas de divisão com 2 algarismos no divisor, do tipo que exige compreensão do conceito antes de qualquer operação. O garoto havia tentado resolver 3 dos 5 problemas e havia errado nos 3, não por falta de esforço, mas por falta de base. Estava usando um método que não funcionava para aquele tipo de divisão. Severino perguntou o nome do menino. O garoto respondeu que se chamava Caetano. Severino disse o próprio nome. Depois perguntou se Caetano sabia o que era dividir, a ideia por trás da conta, não a conta em si. Caetano ficou em silêncio por um momento. Depois disse que era partir em partes iguais. Severino assentiu e disse que era exatamente isso. Depois pediu a apostila emprestada e o menino a entregou com cuidado, como se fosse algo precioso. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes foi simples e, ao mesmo tempo, extraordinário. Severino não ensinou como um professor de lousa, com voz grave e termos técnicos. Ele ensinou do jeito que aprendeu a entender as coisas, usando exemplos do mundo real. Usou o número de casas numa rua, o peso do lixo dividido entre os garis do caminhão, o tanto de dinheiro que dá para dividir entre os filhos quando o salário chega. Caetano foi entendendo devagar, primeiro com o rosto fechado de quem ainda não pegou, depois com aquele olhar que abre quando alguma coisa encaixa. A mãe, Rosângela, ficou ouvindo em silêncio ao lado, as mãos no colo, os olhos atentos. Em determinado momento, Caetano resolveu sozinho um dos problemas da apostila e olhou para Severino, esperando confirmação. Severino olhou o cálculo, assentiu devagar e disse que estava certo. O menino sorriu. Era um sorriso pequeno, contido, do tipo que aparece quando uma criança está tentando parecer calma, mas está feliz demais por dentro para conseguir. Foi nesse momento que Severino, sem perceber que estava sendo observado, falou para Caetano que, quando era da idade dele, também gostava muito de estudar, que era bom em matemática, que os professores chegaram a dizer que ele tinha jeito para seguir os estudos. Caetano perguntou por que ele não seguiu. Houve uma pausa. Severino olhou para a apostila por um segundo antes de responder. Disse que, quando tinha 15 anos, o pai foi embora e a mãe ficou sozinha com 3 filhos. Que alguém precisava trabalhar, que foi ele, que naquela época não havia como conciliar as 2 coisas, o trabalho e a escola, porque o cansaço era grande e o tempo era curto e o dinheiro que entrava era necessário demais para ser colocado em segundo lugar. Caetano ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou, com a seriedade crua que só criança tem, se ele se arrependia. Severino ficou quieto por um tempo que pareceu longo demais para uma sala de espera. Depois respondeu que não se arrependia de ter ajudado a mãe, porque ela precisava, e um filho que abandona a mãe quando ela precisa não é filho. Mas disse também que às vezes pensava no que poderia ter sido diferente, que ficava com vontade de estudar ainda. Rosângela, ao lado, baixou os olhos. Foi nesse momento que uma jovem do outro lado da sala abaixou o celular que segurava e ficou olhando para a cena. Ela tinha uns 26 anos,
cabelo escuro preso num coque descuidado, uma bolsa de tecido no colo, e havia chegado ao posto cerca de 40 minutos antes para uma consulta de rotina. Seu nome era Débora Monteiro, e ela trabalhava produzindo conteúdo para as redes sociais, freelancer, como ela mesma costumava descrever, sem patrão fixo, mas também sem garantia fixa. Ela havia começado a filmar sem pensar muito. Era instinto. O mesmo instinto que a tinha feito escolher aquela área de trabalho, a capacidade de perceber quando algo comum se tornava extraordinário. E aquilo era extraordinário. Havia algo naquele homem de uniforme laranja ensinando matemática para um menino de apostila no colo, dentro de um posto de saúde lotado, que tinha um peso diferente de tudo que ela havia filmado antes. Ela filmou sem chamar atenção, o celular levantado com naturalidade, como se estivesse apenas lendo algo na tela. Filmou Severino apontando para os números. Filmou Caetano franzindo o rosto e depois entendendo. Filmou o sorriso miúdo do menino quando acertou a conta. Quando o nome de Rosângela foi chamado no painel eletrônico e as 3 pessoas se levantaram, Débora se levantou também. Caminhou até Severino antes que ele pegasse o capacete do chão. Ela disse o próprio nome, mostrou rapidamente a tela do celular com o vídeo pausado e perguntou se podia postar aquilo nas redes sociais. Explicou que não era jornal, não era televisão, era só a conta dela, que falava sobre coisas do cotidiano, histórias de gente real. Severino olhou para a tela, para o próprio rosto gravado, para as mãos segurando a apostila do menino. Era estranho se ver assim, de fora. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Rosângela, que estava escutando, disse baixinho que era uma coisa bonita. Caetano olhou para Severino esperando. Severino deu de ombros e disse que podia apostar, que ele não ligava, que não tinha nada demais. Débora disse obrigada, anotou o nome dele no celular e cada um seguiu para o seu lado. Rosângela e Caetano foram para o corredor de atendimento. Severino voltou para a cadeira e esperou seu número ser chamado. Débora ficou sentada, pensando no título que colocaria no vídeo. Ela postou naquela noite, depois das 10, quando já estava em casa. Editou o vídeo com cuidado, sem trilha sonora exagerada, sem legenda chamativa demais. Deixou o áudio original, a voz calma de Severino explicando divisão, a voz de Caetano perguntando por que ele não havia continuado os estudos, a pausa, a resposta honesta. Colocou uma legenda simples, algo sobre um gari em Manaus que parou tudo para ajudar um menino com a tarefa no posto de saúde. Ela foi dormir sem pensar muito no que viria a seguir. Na manhã seguinte, o vídeo tinha algumas centenas de visualizações, coisa razoável para a conta dela. Ela foi trabalhar sem prestar muita atenção. À tarde, já passava de 50 mil. Às 8 da noite tinha cruzado 300 mil e o celular de Débora não parava de vibrar. O que aconteceu nos 3 dias seguintes foi do tipo que Débora havia lido em histórias de outras pessoas, mas nunca havia vivido. O vídeo saiu da conta dela e virou algo maior que ela. Outros perfis compartilharam, páginas de notícias do Amazonas pegaram, depois vieram perfis de outros estados. Pessoas em São Paulo, no Rio, no Nordeste, comentando, compartilhando, marcando amigos. O trecho em que Severino respondia à pergunta de Caetano sobre o arrependimento foi cortado e virou um vídeo separado que circulou ainda mais que o original. Débora tentou entrar em contato com Severino, mas só tinha o nome dele. Ela voltou ao posto de saúde no dia seguinte e perguntou na recepção. A atendente, que já havia visto o vídeo, ajudou como pôde. Débora deixou o número dela com um bilhete pedindo que alguém que conhecesse Severino Bentes avisasse que ela estava tentando falar com ele. 2 dias depois, ele ligou. A voz dele era a mesma do vídeo, calma, pausada, como alguém que pesa as palavras antes de soltá-las. Ele disse que os colegas de trabalho estavam lhe mostrando as coisas que as pessoas estavam escrevendo
e que ele não sabia bem o que pensar daquilo tudo, que havia gente parando o caminhão da coleta na rua para tirar foto com ele, que o chefe havia chamado na sala e dito, com um sorriso estranho no rosto, que ele havia virado celebridade. Débora riu. Depois ficou séria e disse que queria conversar com ele pessoalmente. Eles se encontraram num fim de tarde, numa padaria perto do posto de saúde. Severino chegou ainda com o uniforme, direto do trabalho. Débora chegou com o caderno de anotações que usava quando queria organizar os pensamentos. Ela explicou que havia pensado muito naqueles dias, que o vídeo havia tocado tanta gente não por acaso, mas porque havia algo ali que as pessoas reconheciam e sentiam falta. Não era paternalismo, não era narrativa fácil de gari pobre ajudando criança carente. Era outra coisa. Era um homem que havia guardado alguma coisa dentro de si por muito tempo e que, num momento sem plateia, sem câmera, havia deixado isso aparecer de forma completamente natural. Severino ouviu sem interromper. Débora disse que tinha uma proposta, que queria continuar produzindo conteúdo com ele. Não para explorar a história dele, mas para construir algo junto. Histórias reais de gente real, do tipo que o vídeo havia mostrado ser possível. Ele seria parceiro, não personagem. Teriam as mesmas participações no que viesse a surgir de qualquer acordo comercial. Houve um silêncio. Severino olhou para o café na xícara. Depois olhou para ela. Perguntou por que ela estava oferecendo metade. Ela disse que porque sem ele não havia nada. Que o vídeo era dela, tecnicamente, mas a história era dele. E que qualquer coisa construída a partir dali precisava ser construída com honestidade, ou não valia nada. Ele ficou em silêncio por um tempo que ela não conseguiu medir. Depois disse que precisava pensar, que não era o tipo de pessoa que tomava decisões rápidas em coisas que não conhecia. Ela disse que tudo bem, que ele podia demorar o tempo que precisasse. Ele demorou 4 dias. Naqueles 4 dias, Débora não dormiu muito. Ela sabia que havia algo ali que era maior do que qualquer projeto que havia feito antes, mas também sabia que dependia de uma resposta que ela não podia forçar. Severino era um homem que havia construído a própria vida com as mãos, literalmente, e que não devia nada a ninguém. Se ele dissesse não, ela respeitaria. Mas havia algo na forma como ele havia falado com Caetano, na honestidade crua daquela resposta sobre o arrependimento, que fazia Débora acreditar que ele tinha coisas a dizer que o mundo precisava ouvir. Quando o telefone vibrou e o nome dele apareceu na tela, ela ficou parada por 1 segundo antes de atender. Severino disse apenas que tinha pensado, que havia uma condição. Ela disse que ouvisse. Ele disse que não queria que as coisas que ele falasse fossem editadas para parecer melhor do que eram. Que se fosse para fazer aquilo, teria que ser do jeito que as coisas eram de verdade. Sem enfeite, sem drama inventado, sem música por cima para fazer chorar. Que ele não sabia fazer outro jeito e não ia aprender só porque tinha virado popular. Débora ficou em silêncio. Depois disse que era exatamente por isso que havia procurado ele. Eles começaram a trabalhar juntos na semana seguinte. O primeiro vídeo novo que fizeram foi simples. Severino no caminhão, explicando o que um gari vê que a maioria das pessoas não vê. Não lixo. Ele falou de descarte de remédios que poderiam ser doados. De comida ainda embalada, jogada fora, enquanto gente passava fome a 2 ruas. De livros didáticos no meio do entulho, com páginas intactas. Ele falou sem pose, sem olhar para a câmera o tempo todo, da forma como alguém fala quando está pensando em voz alta sobre algo que o incomoda há anos. O vídeo foi publicado numa quinta-feira à noite. Na sexta de manhã, tinha mais visualizações que o primeiro. Nos meses seguintes, eles construíram algo que nenhum dos dois havia planejado, e que os dois, cada um a seu modo, haviam precisado. Débora encontrou no trabalho com Severino uma direção que todo o estudo de produção de conteúdo não havia dado. Ele era o oposto do que circulava nas telas.
sem filtro, sem performance, sem a necessidade de parecer mais do que era. E justamente por isso, era irresistível para quem estava cansado de ver tudo produzido para parecer perfeito. Severino encontrou em Débora algo que também não esperava. Não era fama. A fama o constrangia mais do que o agradava, ainda que ele fosse aprendendo a lidar com ela. Era outra coisa. Era a sensação de que as coisas que ele havia observado e pensado durante anos, sozinho, dentro do caminhão, no silêncio das madrugadas de trabalho, tinham peso, que valiam ser ditas, que havia gente disposta a ouvir. Num sábado de manhã, cerca de 4 meses depois do dia no posto de saúde, Rosângela mandou uma mensagem pelo número que havia conseguido com uma vizinha que seguia o perfil de Débora. Disse que Caetano havia passado em matemática com a melhor nota da turma, que o professor havia perguntado o que tinha acontecido e o menino havia contado a história do posto de saúde, que a escola inteira havia ficado sabendo. Débora mostrou a mensagem para Severino numa tarde em que estavam organizando os próximos vídeos. Ele leu devagar, releu, ficou olhando para a tela por um momento. Débora ficou quieta esperando. Severino pousou o celular na mesa, olhou pela janela para a rua lá fora e ficou assim por um tempo. Quando voltou os olhos para ela, havia algo no rosto dele que ela não havia visto antes. Não era alegria exatamente. Era mais profundo que isso. Era o rosto de alguém que acabou de entender que uma escolha feita sem calcular nada, feita só porque era a coisa certa a fazer naquele momento, havia plantado algo que cresceu para muito além do que qualquer planejamento poderia alcançar. Ele disse apenas que ia ligar para Rosângela para parabenizar o menino. Débora disse que achava que sim. Ele pegou o celular e saiu para o corredor. Ela ficou na sala, ouvindo, de longe, a voz dele mudar, ficar mais leve, rir baixinho de alguma coisa que Caetano disse do outro lado da linha. Era um riso pequeno, o mesmo tipo de riso que ela havia escutado uma única vez antes, gravado num vídeo que ela havia quase não postado, numa noite comum em que o calor de Manaus não deixava dormir, e ela havia achado que ninguém ia se importar com a história de um homem de uniforme laranja numa sala de espera. Ela havia errado sobre isso, havia errado completamente. E nunca na vida havia ficado tão feliz de ter errado. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.